Zero Iate a pergunta: graça e paz, por que quando saímos das igrejas as pessoas passam a nos ignorar? Pergunte ao Carpano. Paz, irmão. Olha, sobre isso é um negócio um pouco complicado, porque segundo algumas doutrinas de certas instituições, como por exemplo, Congregação Cristã no Brasil e IPDA, quem não faz parte da igreja, outras também, né, mas essas são as principais. Quem não faz parte da igreja deles está condenado ao inferno. Exemplo disso, você vê o Gerardo aí, o caba lá dos 18 seminaristas. Em um certo comentário ele deu a paz do Senhor para quem é da igreja dele, e quem não é da igreja dele, boa noite. E ele fala que o único método de ser salvo é fazer parte da igreja dele e dar dízimos a ele, sustentar ele. Então, essas pessoas, quando você não está sustentando mais vagabundo, aí eles costumam dizer que você não faz parte mais do céu. Mas Jesus nunca cobrou para ninguém poder entrar no céu. Jesus nunca cobrou, isso daí é coisa de homem. Mas isso é porque eles acreditam que o templo do Espírito Santo não é o corpo que é, não somos nós. Eles acreditam que o templo do Espírito Santo é instituição. Mas Jesus falou que a igreja, o templo do Espírito Santo, somos nós, não paredes. Mas vai explicar para um camarada desse fica meio difícil, né? É complicado, mas no grande dia, eles vão pagar um alto preço e vão prestar conta de cada besteira que eles ensinam. Natanael Tavares pergunta: qual a sua opinião de igreja versus política? Até que ponto pode haver envolvimento com tantos escândalos acontecendo? Ô meu irmão, olha, isso é um assunto que dá pano pra manga. Particularmente, eu não sou contra quem é cristão ser envolvido com a política. Mas pera aí que eu vou explicar o tipo de cristão. Por exemplo, uma pessoa é convertida aos caminhos do Senhor, mas ela não tem nenhum cargo na igreja, não é pastor, não é presbítero, não é obreiro, ela não é uma pessoa de influência dentro da igreja, com cargo, algo do tipo. Eu concordo, essa pessoa, se caso ela seja capacitada para isso, ela se envolver com política, não há problema nenhum, desde que ela seja íntegra e sincera naquilo que faça. E também não se envolva com maçonaria gospel. Mas esse negócio de pastor, fulano, beltrano, cicrano, essas coisas aí, malafaiana, feliciana, acaba sempre dando escândalo. Eu acho melhor o homem de Deus não se envolver com isso. Mas é necessário que alguém esteja lá. E de preferência, não quer dizer porque a pessoa seja um ateu ou seja de uma outra religião, que não seja cristã ou não seja protestante, que ele seja uma pessoa de má índole. Eu conheço pessoas até desde ateu a homossexual e até mesmo bruxo, são pessoas de ótima índole, pessoas que sabem lidar, são pessoas que têm uma educação tremenda e você vai ver a vida não tem um cisco. Mas a gente vê aí uma Malafaia da vida aí com o nome lá na Operação Timóteo e fala que os outros são cafajeste, vagabundos, mas essa lá daí é tudo. Mas, voltando então, eu acho assim, se a pessoa é sincera e íntegra e ela não tem um cargo, não há nada que impeça. Agora, uma pessoa, um homem que já é voltado, vamos se dizer, ao sacerdócio, não fica muito bem esse tipo de coisa não, é melhor evitar, é melhor. Lactobacilo William pergunta: se o demônio é possessivo e temos certeza que o Espírito Santo não é, então as pessoas do reteté estariam com o capiroto? Olha meu irmão, sobre isso eu posso dizer 3 coisas. Primeiro, isso pode ser demônio sim. Possivelmente a pessoa pode estar possessa do espírito maligno. Não que seja todo o caso, mas isso mesmo pode acontecer, porque há pessoas que falam que não existe demônio, né? É complicado. A pessoa fala que acredita em Deus e fala que o demônio não existe, mas... Enfim, existe o demônio, só que eu acho que tem coisas assim que ele pode imitar, vamos dizer assim, o que ele bem quiser entender e se passar por ser uma coisa de Deus, fingir que é Deus, entendeu? Segundo, pode ser a carne do camarada, né? Tem um pastor aí, amigo meu, eu fui diácono na igreja dele, ele me ensinou uma coisa que quando a pessoa tá endemoniada, os camaradas põem a mão e não cai, tem um jeito santo, absoluto de você descobrir se a pessoa estava aprontando ou não. E é uma técnica fácil e simples. Se o camarada cair endemoniado na igreja perto de vocês também, vocês podem fazer isso. Dá um beliscão nele, se ele gritar é porque ele não é demônio não, isso daí é frescura, é o camarada imitando.
Mas voltando aqui, quando é esse negócio de reteté, pode ser que seja carne também, né? O cão pode imitar que é o reteté, a pessoa pode estar na carne inventando. Complicado isso. Terceiro, vocês pensaram que eu ia falar, né? Que isso daí era coisa de Deus. Não. Pode ser o fato de hipnose, porque não existe escrito na Bíblia a palavra reteté e não tem nenhuma passagem que dê base, que se considole com... Considole é boa, o português é ótimo, né? Não tem uma... Não tem uma passagem bíblica que, no crivo da palavra, que se enquadre a isso. A pessoa sai rodando no manto e essas coisas tudo. Eu particularmente, eu acredito nos dons espirituais e tudo mais. Base bíblica para deixa o menino rodar, o pastor pó de diamante, né? Unção do pó de diamante, pastor pilão, essas coisas aí. Não existe base bíblica para mim. Não existe. Isso daí é coisa do homem mesmo. Erivaldo Oliveira pergunta: Melquisedeque morreu ou não? Irmão, você fez uma pergunta muito interessante. E sobre isso existem duas linhas de pensamento e eu quero citar as duas aqui. Primeiro, segundo o livro de Hebreus, capítulo de número 7, do versículo 2 ao 3, afirma que ele foi rei da cidade de Salém, que inclusive há pouco tempo foi descoberto, assim, vamos dizer, coisas verídicas sobre essa cidade, os locais onde foram feitos sacrifícios e tudo mais. E é bem claro essa passagem explicando que ele foi rei de Salém, porém ele não tinha genealogia, não tinha nem pai nem mãe que era de linhagem real, da linhagem dos reis, e nem depois dele houve rei naquele lugar da linhagem dele. Também sabemos que Jesus foi proclamado rei, inclusive pelos magos do Oriente, também pelo povo israelita e até mesmo chamado por Pôncio Pilatos, que era nada mais nada menos do que o representante de Roma. Então, segundo essa linha de pensamento, a comparação entre Jesus e ele era porque ele não tinha uma descendência, vamos dizer, monárquica antes dele e nem depois dele, mas que provavelmente ele foi um homem normal como qualquer outro e morreu, entendeu? Antes dele não tinha nenhum rei que era parente seu, ele não era descendente de nenhum rei, e nem depois dele ele não deixou nenhum filho como rei, então somente ele da família dele foi rei. É isso que quer dizer essa passagem, e por causa disso, Jesus foi comparado a ele. E levando em consideração a isso, leva-se a entender com base nessa linha de pensamento que ele foi um homem normal como qualquer outro e morreu. Já a outra linha de pensamento explica, baseado também nessa passagem, que é do livro de Hebreus, somado ao Salmo de número 110, o versículo de número 4, que fala: Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, explicando que é uma linhagem sacerdotal fora da linhagem levítica. E alguns historiadores acreditam que esse rei de Salém é Jesus, e que ele não nasceu e não morreu. E não morreu e não nasceu. Porém, por incrível que pareça, as duas passagens falam sobre a linhagem sacerdotal dele fora do sacerdócio levítico, que não era da família levita, mas era sacerdote. Pablo Marques pergunta: Queria saber para onde foi a estátua de Nabucodonosor? Irmão, você me fez uma pergunta que eu vou confessar, essa eu estudei mas muito mesmo, que isso daí, ó, não tinha encanto nenhum. Mas vamos lá. Aí depende de qual estátua também você está se referindo, porque são duas estátuas. A que ele sonhou e a estátua que foi esculpida. A estátua que ele sonhou é apenas um sonho. Agora, a esculpida é uma outra coisa. E sobre a dita cuja, existem 3 pontos de suma importância, na qual quero trazer aqui sobre a bendita estátua de 40 metros, que é quase mais ou menos um prédio de 17 andares, é pequenininha a coisa, hein? Primeiro fato que devemos levar em consideração: possivelmente ela poderia ser... Possivelmente seria uma homenagem ao seu pai, Nabopolassar. Segundo, poderia também ser uma homenagem ao deus que eles adoravam lá na época, o ídolo Bel, que era o deus da Babilônia. E terceiro, poderia ser, como diz a minha mãe, uma estalta. Poderia ser uma estalta dele mesmo, né? Em homenagem a ele mesmo, porque ele era meio narcisista, né? Ele tinha um negócio meio cabuloso, né? Adorar. O que mais indica que seria dele mesmo.
Porque fora isso, o camarada construiu nada mais, nada menos do que um zigurate e também o famoso Jardim Suspenso, que, diga-se de passagem, é tido como apenas uma das 7 maravilhas do mundo. Só isso. Porém, tudo leva a crer que foi destruído com a entrada do rei Ciro, que segundo Isaías, o capítulo de número 13, do versículo 17 ao 20, alega que o rei que entrasse ali nem ia se importar com o ouro e com a prata. Então dá-se a entender que o rei Ciro, quando entrou lá, destruiu tudo. Bom, e é isso, meu irmão e irmã. Se vocês gostaram desse vídeo e quiser fazer uma pergunta, não se esqueça, pelo amor de Deus, é nessa playlist com a hashtag Carpano Responde. Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais e os canais parceiros ao qual eu deixo o link na descrição. E por obséquio também, dá uma chegada lá no meu site, lá do Labareda Sobrenatural, porque as notícias que eu posto e as informações sempre lá saem em primeira mão e com mais detalhes, beleza? Sem se esquecer, o seu conhecimento é o medo deles.